Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição desta tarde. As principais notícias da cidade e do Brasil atualizadas. Tem os shorts da nossa grade de programação. Você é o nosso detetive para descobrir a nossa senha mágica do dia e tem entrevista ao vivo com Bruno Martins em homenagem ao Dia Mundial do Turismo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde, Taubaté. No ar mais um Boa Tarde, Taubaté, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação e entretenimento, os melhores cortes da nossa programação, com muita leveza e sempre ao vivo, para a gente poder atualizar em tempo real tudo aquilo que acontece aqui em Taubaté, no Brasil e no mundo. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os contatos para você participar do Boa Tarde Taubaté e também sugerir pautas, críticas e sugestões para a TV Câmara. No nosso e-mail, tvcamara.tte@gmail.com, você pode mandar sugestões de pautas, críticas, também fazer elogios. Agora a gente também está ativo nas redes sociais. No youtube.com você tem playlists completas de todos os programas aqui da casa e você acessa através do youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem a nossa live, da nossa programação. Você pode voltar e assistir em até 12 horas o programa que acabou de ser transmitido. Rede social facebook.com/Câmara Taubaté. Também temos transmissões ao vivo. Pelo WhatsApp você se conecta com a gente através do DDD 12 3625 9525. E duas redes sociais que você também pode se conectar, tanto o Instagram quanto o TikTok, através do @Câmara Taubaté. Estão aí na tela, então, os contatos para você fazer parte aqui da nossa programação. A gente começa a edição desta quinta-feira com os destaques da manhã de hoje do Boletim Câmara. Então a gente vai contigo, Ana Laura. Oi, Josivaldo, boa tarde, Taubaté. Eu vim aqui para trazer para vocês o resumo do nosso Boletim Câmara de hoje. Nós recebemos no nosso estúdio o apresentador Miguel Cáter, que falou sobre a final do futebol amador aqui de Taubaté. Foi emocionante, viu? Uma final que contou com aproximadamente 5.000 pessoas no estádio Joaquinzão. Trouxemos também a notícia da solenidade comemorativa do Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. A repórter Tânia Vinhas entrevistou os homenageados e falou mais sobre o evento. O repórter Lucas Levin destacou um programa do governo do estado para que você possa terminar o ano com a sua vida financeira em dia, quitando as suas dívidas. O programa oferece condições atrativas para o contribuinte, como 100% de desconto em multas e juros e parcelamento em até 60 vezes dos valores em atraso. E para você que está buscando qualificação, a ENCA está com inscrições abertas para o curso técnico de manutenção de aeronaves. O curso é gratuito e tem 99 vagas para 2025. Os interessados podem obter mais informações diretamente com a ENCA pelo telefone 3608-7579, com atendimento das 2 da tarde até as 9 da noite, ou no e-mail encataubaté@sp.gov.br. Excelente oportunidade para começar o próximo ano se preparando para o mercado de trabalho, né, Josivaldo? Esse é um resumo do nosso Boletim Câmara de hoje. Logo mais eu volto para falar da edição de amanhã, já que nós já estamos aqui preparando. Até mais! O Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E como a Ana colocou, ainda nesta edição, ela volta com os destaques da edição de amanhã, sexta-feira, dia 27. E agora a gente continua o nosso programa, porque agora a gente tem os shorts da nossa programação, que são os melhores cortes dos nossos programas selecionados especialmente para você. No Desbravando Taubaté, exploramos os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades da cultura, da arquitetura e do patrimônio do nosso município. E no short a seguir que a gente selecionou, o programa visitou o 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior e mostrou como funciona o serviço de ecoterapia. Vamos ver? Roda VT!
E agora a gente vai falar do serviço de ecoterapia. Quem está aqui do meu lado é a Daniela Luz, que é fisioterapeuta e faz parte desse projeto. Daniela, muito obrigado por aceitar a nossa equipe, para a gente bater um papo. O que é a ecoterapia na prática, para quem não conhece o serviço? Bom, a ecoterapia ela é um recurso terapêutico, né, que utiliza o cavalo como o principal instrumento de trabalho. Antigamente, a ecoterapia ela era sediada no Parque do Itaim. E aí, desde a pandemia, depois de um convênio firmado junto com a Polícia Militar, veio a ser sediado aqui no 5º Batalhão, em Taubaté. Daniela, qual que é o público que vocês atendem? É prioritariamente crianças e adolescentes? O critério de inclusão é de 3 a 18 anos. E esse tratamento, né, esse acompanhamento, assim dizendo, ele funciona em torno de 6, podendo ser prorrogado até 1 ano. Após uma nova avaliação, a gente verifica se esse praticante ele tem ou não a condição de continuar no programa. Porque muitas vezes a meta já foi cumprida, né? Ou então se aquele praticante precisa ainda ficar mais um tempo até a gente ter uma nova reavaliação. Hoje, em média, quantos praticantes vocês atendem aqui por semana? São 50 praticantes semanalmente. E a intenção é, com essa parceria, que o número dobre. Porque vão vir outros 2 novos cavalos de São Paulo que estão sendo treinados, né, para o trabalho de ecoterapia, porque não é qualquer cavalo que pode ser colocado à disposição para um trabalho desse. Então, a meta é essa, é a gente atender muito mais pessoas. Atualmente, então, só um animal participa desse programa aqui de ecoterapia? Só um animal, o chameguinho, ali. Daniela, você é fisioterapeuta. A equipe que faz esse tratamento ela é multidisciplinar, né? Quais outros profissionais fazem parte dessa equipe? Nós somos em 2 fisioterapeutas, um educador físico e uma psicóloga, além dos condutores, guias também, que trabalham aqui conosco. Atualmente, nós temos 2 condutores que não são policiais militares, mas agora, devido a essa parceria que foi firmada, né, com a polícia, 7 policiais foram para fazer uma vivência, para poder aprender, né, no batalhão em São Paulo, e eles vão começar a trabalhar conosco. Agora eu vou conversar com o soldado PM Alvin. Como é que o policial militar participa na prática desse serviço de ecoterapia? Ele é o condutor? Ele ajuda a equipe multidisciplinar? A gente vai ficar na parte de condução do animal. A princípio, tá para receber alguns animais da Polícia Militar, onde a gente vai ficar também com os tratos dos animais, alimentação e limpeza, alguma parte de adestramento, alguma coisa assim. Mas na hora da consulta, fazer a parte de condução do animal. É um orgulho fazer parte desse serviço dentro da PM e ainda trabalhando com ecoterapia? É orgulho. Você vê o resultado, você vê às vezes uma pessoa desacreditada, você vê a evolução. A gente pôde conversar lá com os praticantes de eco lá em São Paulo e relatos próprios de melhoras, tanto com o desenvolvimento do trabalho, quanto pós-terapia. Então é gratificante. A gente continua aqui no serviço de ecoterapia dentro do 5º Batalhão da PM. Agora eu vou conversar com a Gabriela Oliveira, que é tratadora de animais. Como que é o comportamento do chamego no dia a dia? Você já se afeiçoou a ele? O chamego, ele é um cavalo muito bom. Não posso dizer que o chamego é um cavalo, o que a gente chama de cavalo quente, né? Que é um cavalo que você tem que, por exemplo, o cavalo da polícia, você tem que descansar, gastar o gás do cavalo. O chamego, ele é um cavalo muito tranquilo, ele é com 1/4 de milha. E ele literalmente se tira da baia, faz os cuidados, já pode começar as sessões com ele, porque ele não precisa de ter essa energia gasta antes do trabalho dele. Gabi, além de tratadora de animais, você também auxilia na prática, sim. né, esse exercício com os praticantes como auxiliar guia. Sim. Conta pra gente como que é esse trabalho na prática com os praticantes, os pacientes aqui da ecoterapia. A gente vai guiando o cavalo, né, sempre com, que a gente começa a falar, é como se fosse uma procissão. Bem devagar, porque não pode ter muito impacto, né? Nós temos 2 tipos de solo aqui, tem aqui a parte de chão que é um pouco mais, tem mais impacto, e a parte de grama que é mais macio. Vai para um lado anti-horário, horário, para também não ficar aquela sessão entediante, né? E aí é o terapeuta mais que coordena o trabalho, para eu saber quando eu posso ir, quando eu posso parar, quando já pode começar a andar. Às vezes, por exemplo, quando chega mais ou menos esse horário, que tem bastante sol, a gente geralmente eu viro o chamego para ele ficar numa posição que não fique o sol no rosto do praticante e tudo mais.
como é para você trabalhar com crianças e adolescentes que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de mobilidade reduzida e ver que o seu trabalho junto com o chamego, com os outros profissionais, dão resultados efetivos para essa criança ou adolescente? Você vê a criança, principalmente quando chega criança mais nova aqui, que tem medo de animais, que não quer aproximação de jeito nenhum. Você tenta mostrar o cavalo para ela, a criança quer virar a direção dela para qualquer coisa que não seja o cavalo. É com calma, com tranquilidade, ela começa a se afeiçoar ao cavalo. Quando você vê a criança chega feliz aqui, sabendo que ela vai andar no chamego e já tem apego com o animal, é muito gratificante. Saber que isso é fundamental para uma recuperação no físico da criança, isso é muito bom. No físico, no emocional, no psicológico, em todas as áreas que a Eco tem possibilidade de desenvolver. Lembrando que você acompanha apenas um trecho do programa Desbravando Taubaté sobre o 5º BPMI. Ainda tem a história da instituição militar. A gente também conversou sobre a escola de trânsito lá. O episódio completo está disponível no canal do YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá, acessa a nossa playlist e confere o programa na íntegra, que está imperdível. Agora eu vou dar sequência aqui no Boa Tarde Taubaté. E agora a gente tem mais shorts. O Espaço Comunitário é o programa que dá vez e voz para ONGs e entidades assistenciais da cidade. No recorte de hoje, vamos acompanhar uma matéria sobre a Casa de Moradia Assistida, um dos projetos da Associação Josefina Maria de Jesus. Vamos ver? Roda VT. Muitas pessoas me perguntam um pouco da minha história também, né? Pessoas que me perguntam da minha história e falam para mim como que eu consegui sair da Cracolândia. Porque morar lá 8 anos não foi fácil. 8 anos não são 8 dias. É difícil não ser tocado pela história de Sidney da Silva. Por mais de uma década, ele viveu nas ruas de São Paulo, tendo como única companheira a dependência química. Mas ao contrário de muitas histórias que tiveram finais tristes, a sua vida mudou quando conheceu a Associação Josefina Maria de Jesus, mais conhecida como AJMJ. Eu vivia de um modo degradado nas ruas. Não tinha condições de lutar mais. Não tinha sonho, não tinha esperança, não tinha um amor, não tinha uma família. E sobre essa ONG, eu me descobri viver entre a sociedade hoje, que eu sou um novo Sidney. Que hoje eu tenho um lar, tenho uma casa, tenho uma família, que hoje eu posso ser um jovem, eu posso voltar a estudar, posso ter um emprego, e eu posso me encontrar com a minha família, que eu não vejo há mais de 10 anos. Eu era uma pessoa doente perante as drogas. E eu descobri que Deus pôs a JMJ no meu caminho, que são agora minha nova família. E eles me acolheram de braços abertos, e que hoje eu tô limpo só por hoje. Se não fosse por eles, eu estaria... Após o primeiro passo, que foi aceitar a ajuda da associação, Sidney foi encaminhado a um centro de tratamento terapêutico, onde ficou 6 meses. Hoje, ele vive na Casa de Moradia Assistida em Taubaté e faz terapias, participa de rodas de conversa e segue regras essenciais para a sua recuperação. Um dos novos degraus da sua evolução é poder retribuir. Por ter sentido na pele como é viver nas ruas, Sidney passou para o outro lado, o que estende a mão e oferece ajuda. Eles me deram foi mais uma chance que eu posso ajudar outras pessoas em situações de ruas, levando uma marmita, uma palavra, um cobertor. E hoje eu faço parte, junto com essa ONG, eu me sinto acolhido por eles hoje. É só gratidão, porque o que eu vivi lá atrás, minha vida era totalmente acabada, sem fé, sem força. Hoje não, hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje eu tenho aquele amor para dar ao meu próximo, através dessa associação que me mostrou um amor, que me mostrou um carinho, que hoje eu posso estar levando uma mensagem para aquelas pessoas que se encontram em situações de ruas. Prestes a comemorar 1 ano longe do vício, Sidney reconhece que seu caminho ainda é frágil, mas já se sente forte o suficiente para fazer planos e realizar seus sonhos. Eu estava cego, eu era uma pessoa cega. Que nem o caso das regras, eu não tinha regras na minha vida. Eu não tinha amor, sabe? Eu era uma pessoa doente, eu era uma pessoa isolada, sozinha, com medo de tudo.
com medo de viver novamente. Eu pretendo voltar a estudar, eu pretendo reencontrar minha família, que mais 10 anos que eu não encontro a minha família. E eu pretendo ter a minha esposa, ter o meu emprego, ter o meu carro, ter a minha casa, né? Mas isso conforme no tempo da lei de Deus. Você acompanha o episódio completo do programa relacionado à Associação AJMJ no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E agora chegou a hora da nossa senha mágica aqui no Boa Tarde Taubaté. Tá aí na tela para você, então, a nossa primeira dica antes do nosso intervalo. A gente quer saber junto com você, você é o nosso detetive, a nossa detetive, para tentar descobrir qual que é a palavra ou as palavras que dão a resposta correta na senha mágica de hoje. E a primeira dica aí para ajudar você, muito fácil, a palavra é rádio. O que será que essa palavra tem a ver e qual que será a senha mágica da edição de hoje? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente tem mais informações e você tenta descobrir junto com a gente a resposta correta. E agora chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais shorts da nossa programação e também tem as notícias mais importantes e atualizadas aqui da nossa cidade. Fique com a gente conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo, agora são 2h20 da tarde. Você se conecta aqui com a nossa programação. E agora eu vou destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na nossa programação. Está no ar a grade da TV. E o destaque é o programa Conexão Popular, que sempre está ao vivo às quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. O programa traz temas do cotidiano e de interesses da sociedade para serem debatidos com a ajuda de convidados que sempre trazem informações relevantes para o nosso município. Então acompanhe o Conexão Popular toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté. E ontem o nosso programa foi mais curto por conta da solenidade do Dia Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. A repórter Tânia Vinhas entrevistou a vereadora Thalita Cadeirante e outros dois participantes da solenidade. Vamos ver? Roda VT. Eu estou aqui no plenário com a vereadora Thalita Cadeirante, que foi a presidente e oradora dessa solenidade de Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Vereadora, é uma solenidade de Dia de Luta, mas deu para perceber que foi uma solenidade leve, que focou mais nas glórias, nos pontos bons de que dá para ser feliz, né? Nas vitórias. Por que escolheu esse viés que é tão importante? Na verdade, ele aconteceu naturalmente, né? Porque a gente que vive a deficiência no dia a dia, independente se a gente tem uma deficiência ou se a gente vive com pessoas com deficiência na nossa família ou dentro do ciclo de amigos próximo, a gente já sabe as lutas que a gente encara diariamente. A gente já sabe que é árdua a luta pela transformação da sociedade, como precisa ser feita para que ela se torne inclusiva, né? Como eu costumo dizer, o problema não está nos nossos corpos, não está na nossa deficiência, está no mundo que não é acessível. Então a gente já sabe que para transformar tudo isso é uma luta bem árdua e que a gente faz isso diariamente, cada qual na sua função, né? Por isso hoje foi um momento que naturalmente saiu os sabores, as delícias do que é também viver uma realidade incomum, entre muitas aspas aqui, né? Quando a gente abre a visão, a perspectiva do que pode ser realizado a partir daquilo que é visto como uma deficiência, a gente tem muitas coisas incríveis também, né? A gente tem para-atletas, a gente tem maternidades atípicas, a gente tem pessoas incríveis que estão ocupando vários espaços e transformando essa realidade que a gente quer transformar. Então, essas delícias de ser quem a gente acontece naturalmente. A vida já é uma luta diária, né? Mas tem muita coisa boa também. E a gente falou bastante aqui na solenidade de ocupar espaços que a pessoa com deficiência pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser, basta todo mundo se ajudar. Acaba sendo seu papel como vereadora também, né?
Exatamente, eu me coloco aqui humildemente no papel de representar as pessoas com deficiência, que é a principal pauta da minha vida e do nosso mandato, consequentemente, e a gente quer exatamente isso, criar pontes, ferramentas para que as pessoas que vivem a deficiência porta afora da Câmara Municipal, dos espaços institucionais, possam também se apropriarem desses espaços, né, de forma inclusiva, de forma respeitosa, com dignidade. E é isso que a gente vem fazendo aqui no nosso mandato, desde trazer dignidade para as crianças com deficiência poderem brincar nas praças da nossa cidade com brinquedos adaptados, desde lutar por convênios, alianças com órgãos que possam trazer equipamentos como cadeira de rodas, órtese, prótese, que promove também a acessibilidade dessas pessoas. Então, poder aqui ocupar esse espaço de porta-voz para elas é uma grande honra para mim, dentro de tudo que eu também vivo no dia a dia. Obrigada, vereadora. Foram 2 homenageados, então vou lá caçar eles para eles darem também um depoimento para a gente. Obrigada. Agora eu estou com um dos homenageados, Thiago dos Santos. Obrigada por participar aqui da nossa solenidade, né, de aceitar essa homenagem. A gente pode ver que a sua história não é só de superação própria, é também de ajudar as outras pessoas a entenderem as suas questões e se superar. Como é viver isso? É gratificante, porque na minha vida foi através do esporte minha reabilitação, né? Então, é o que eu faço hoje. Hoje eu procuro ajudar as pessoas, seja através do esporte, ou seja a pessoa que tem uma deficiência, a sua reabilitação, seja na academia, que eu sou professor também, né? Ou mesmo no dia a dia. Então, assim, e as pessoas me vendo fazendo as coisas, falam, como você consegue fazer crossfit com o braço só, como você fazer bicicleta, como consegue nadar. Então, as pessoas vendo, pô, se ele faz, eu quero fazer também, vou tentar. Então, assim, através dessas vivências da minha vida também, as pessoas viram que tem possibilidade de voltar a viver normal. Não é, sabe, vai a adaptação o dia inteiro. E é isso que faz, a vida é assim. Então, eu agradeço a Deus por isso, por mostrar às pessoas que todos nós, com deficientes, podemos fazer alguma coisa diferente. É aquela velha história do ser diferente acaba sendo normal. Isso mesmo, ser diferente acaba sendo normal. Às vezes é melhor, né? Às vezes, né? Às vezes, dependendo do caso, às vezes é. E como é, então, ser reconhecido aqui na Câmara? Eu fico muito feliz pela homenagem, né? Porque a Thalita ter lembrado. A gente tem uma história, né? Como ela falou, né? Antigamente, que eu conhecia através da mãe dela. Ela não era deficiente e depois, né? Eu morava no fundo da casa da avó dela. E através disso, eu fui o primeiro a mostrar como uma deficiência não é o fim da vida. É um recomeço. E tudo tem um porquê na vida, né? Deus sabe, faz tudo certinho. E hoje é o que ela está hoje, ajudando as pessoas com deficiência. E fico feliz pela homenagem. Tiago, obrigada por ser esse exemplo para todos nós. Eu vou parar a nossa entrevista aqui, mas ainda não acabou, porque ainda tem uma segunda homenageada para eu conversar. E agora eu estou com a Michele Lopes, nossa segunda homenageada. Parabéns pela homenagem. E a Michele veio como uma figura diferente na nossa solenidade, né? Ela não tem a deficiência no corpo, mas ela escolheu viver com a deficiência ao seu redor, mas de um jeito muito bonito, né? Com suas filhas. Conta um pouco pra gente como foi essa sua escolha. Então, eu desde muito cedo eu quis ser mãe. E eu sempre tive muito presente na minha vida que a ideia de ser mãe é diferente de ter filhos. Às vezes a gente idealiza porque, meu filho vai isso, vai aquilo. Eu não, eu só queria ser mãe, independente do filho, eu ia receber e ser mãe desses filhos. E eu sempre quis ter mais do que 1, 2 filhos, eu sempre quis ter a casa cheia. Então eu adotei as meninas sem fazer distinção nenhuma. Quando eu entrei, me habilitei para adoção, eu não fiz distinção e aí elas vieram crianças com deficiência e enchem minha casa de amor, de bagunça. Elas são bem bagunceiras e eu adoro. Sou muito feliz com elas. Os desafios superam os obstáculos? Superam. Eu costumo dizer que às vezes tem muita gente, porque a gente não pode, né, saber da dor do outro, mas para mim a maternidade é vista de uma maneira muito leve, assim, né? Não é uma coisa pesada, não é um fardo. Eu acho que é o que eu costumo sempre falar em casa, que o difícil não é ser mãe de crianças com deficiência. O difícil é viver em uma sociedade sendo mãe de crianças com deficiência, porque não são elas que dão o trabalho. O trabalho tá de quando eu preciso brigar por causa de alguma coisa que ou já é direito delas ou que ainda não é direito delas, mas eu preciso lutar para que seja direito e elas tenham mais acessibilidade. Com certeza.
e a gente vê que o mundo está melhorando. A passos de formiga, mas está melhorando e a gente espera que continue sempre assim. São pequenas atitudes, como essa solenidade mesmo, que vão ajudar a fazer o público perceber que todo mundo é igual. Isso mesmo, e é isso que eu quero. Eu quero criar as minhas filhas e educá-las de uma forma que elas sejam façam do mundo um mundo melhor daqui para frente. E é isso que a gente tem que fazer. Com as crianças que estão hoje, elas são os adultos que são amanhã. Então eu preciso ensinar as minhas filhas valores para que elas construam um mundo melhor daqui para frente. Com certeza, obrigada, parabéns pela homenagem. E é isso, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado à repórter Tânia Vinhas pelas informações. O vídeo completo da solenidade está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. E agora chegou a hora da gente atualizar as notícias do Brasil, do mundo e aqui da nossa região. Está no ar o Trends da Notícia. Vamos começar com o destaque do portal Metrópolis. Ciclo de alta da Selic está aberto, diz Campos Neto. De acordo com o presidente do Banco Central, não há orientação sobre nível de aumentos da taxa de juros e nova decisão depende de dados. Este é o nosso primeiro giro aqui nesta tarde. Agora vamos para o portal CNN Brasil. X envia documentos a Moraes e pede liberação da rede. Advogados que representam o X no Brasil enviaram uma petição ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que todos os documentos solicitados para a retomada da rede social no Brasil foram apresentados. Assuntos aí que vão movimentando a nossa tarde nesta quinta-feira, dia 26 de setembro. Destaque regional agora, o Vale. Acidente com 12 vítimas é simulado para treinar socorro no Vale. Um grave acidente de trânsito envolvendo a colisão entre 2 veículos de passeio e uma motocicleta com 12 vítimas foi simulado na manhã desta quinta-feira, dia 26, para treinamento das equipes de socorro. E a gente vai com o nosso último giro aqui do portal Terra. Torcedor espanhol é condenado a 1 ano de prisão por racismo contra Vini Júnior. Homem também está proibido de entrar em estádio de futebol pelos próximos 3 anos. Com destaque do portal Terra, a gente encerra esse primeiro giro aqui da tarde, nosso Trends da Notícia. A gente vai percebendo que os portais hoje estão bem variados em relação a vários temas. E agora a gente continua com os nossos shorts. O LA é o programete que exibe as normas aprovadas aqui na casa e que passaram a vigorar. O episódio que separamos hoje é sobre a prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos e privados às pessoas com TEA. Vamos ver? Roda VT. LA. Você sabia que o município de Taubaté dedica atendimento prioritário para pessoas com transtorno do espectro autista? Está em vigor a Lei 5.792 de 2022, que determina que pessoas com transtorno do espectro autista tenham atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados da cidade. Para ter direito a essa prioridade, basta apresentar qualquer documento que comprove o diagnóstico. Caso seu direito seja desrespeitado, denuncie na ouvidoria da Prefeitura Municipal, através do telefone 3632-6319. E o LA é o programete que apresenta-se durante a nossa programação nos intervalos entre os nossos programas. Você sempre acompanha aqui na TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora da segunda pista da nossa Senha Mágica. É a segunda dica para você tentar adivinhar qual é a senha mágica da edição desta quinta-feira, dia 26 de setembro. A primeira dica lá no bloco 1 é a palavra rádio. E a segunda dica agora é Dia da Mulher. O que será que rádio e Dia da Mulher tem a ver com a senha mágica do programa? Vai pensando aí que até o final, aqui no último bloco, eu vou trazer a resposta correta aqui na nossa programação. Mais um intervalo bem rápido aqui no programa. Daqui a pouco eu volto ao vivo com as informações da previsão do tempo e também as condições das estradas. E tem muito mais informação aqui no nosso programa. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Não sai daí. Duas horas 36 minutos, estamos de volta ao vivo com Boa Tarde Taubaté. Você se conecta com a nossa programação. Mas para que tudo isso faça parte da nossa programação e que ela seja pensada em você, nós queremos te entreter e te informar. Por isso, a sua opinião é fundamental. Por isso, entre em contato conosco.
Estão aí na tela os contatos para você participar da programação do Boa Tarde Taubaté. No e-mail tvcamaratt@gmail.com, você manda sua crítica e sugestão. Através do youtube.com/TVC Taubaté, você assiste aos nossos vídeos e também tem as playlists completas de todas as produções aqui da casa. Nas nossas redes sociais, facebook.com, você assiste ao vivo a nossa programação, é facebook.com/Câmara Taubaté. Você também pode se conectar através do TikTok e do Instagram no @Câmara Taubaté. E ainda pode ser muito mais interativo e dinâmico através do WhatsApp 12 3625 9525. Estão aí, portanto, os canais para você participar ativamente aqui do Boa Tarde Taubaté. E agora vamos de mais shorts aqui da nossa programação, que são os recortes mais interessantes e pensados para você. No Em Prosa, o programa apresentado pela repórter Tânia Vinhas, personalidades de Taubaté contam as suas histórias de vida enquanto tomam aquele belo cafezinho. E nesse short, Júnior Guimarães, conhecido pelo projeto Tapa-Olho Experimental, fala um pouco sobre suas referências e inspirações para a sua carreira artística. Vamos ver? Roda VT! Alguém te inspira? Um ator, um diretor? Nossa, tem um cara que eu gosto muito, assim, pelo todo dele, é o Fábio Porchat, é um cara, assim, da atualidade que me inspira muito. A forma que ele trabalha, é um cara que tá sempre renovando o humor, é um cara respeitoso com a sociedade, fazendo o humor. Daí eu posso entrar com aquela pergunta clássica, clichê, qual é o limite do humor? Que todo humorista odeia essa pergunta. Não, eu já respondi tanto que às vezes eu fico mudando. Então, porque eu tô mudando, clichê. Então eu mudo. O limite pra mim é a lei, né? Pra mim é isso. Sim. Porque sempre vai ter todo tipo de humor e sempre vai ter todo público para cada humor. Então se o cara faz humor pesado, vai ter um público que vai lá no teatro ver esse cara. E tá tudo certo. Aí o cara que vai, ele vai na consciência dele. Se ele quer flertar com ser preso, se ele quer chegar próximo de ser preso, eu quero ficar longe disso. Mas eu, de certa forma, eu consumo todo tipo de humor, assim. Dou muita risada com Praça Nossa. Dou muita risada com algumas coisas, com coisas do Porta dos Fundos. Com, sei lá, com Hermes e Renato. Coisas até com Léo Lins, tem coisa ali que eu acho engraçado. Sim. Mas eu não faço nem por medo, porque não é o meu humor mesmo. Sim. Meu humor é mais Chaves. Tapa-olho. É mais Chaves, é mais Maluco que no é um Pedaço. mestre do humor, Bolanhos. Então, eu gosto mais dessa linha, assim, que eu acho divertido e é uma coisa que eu consumi a minha vida toda também. Sim. Então, é um lugar onde eu gosto, confortável, assim. E puxando sardinha pro nosso lado, tem um quê de Mazzaropi também? De pegar esse do estereótipo? Sim, sem nenhuma dúvida. Também é uma inspiração, né, o Mazzaropi. Porque você trazer especificamente, nichar, né? Essa é uma coisa que o humor de hoje tem muito, né? Hoje ficou cada vez mais claro, né? São nichos de público, né? Por exemplo, meu amigo Diogo Almeida, que você também fez, né, o DVD dele? Fiz a produção do especial dele, que é um grande humorista, e o cara faz especificamente para professores, então é um nicho. Tem de tudo, né? Tem o Thiago Ventura, por exemplo, que faz, de certa forma, nichado para a galera mais da quebrada, né? Periferia. E o Mazzaropi já fez isso há muito tempo, de trazer o resgate para a galera do interior, né? Para o caipirismo ali. Depois, Nerds da Capitinga fez, né? Então, eu trazer esse olhar assim para as pessoas se sentirem representadas e se identificar, né, nessas situações é muito legal. E o caipira e o interior, de certa forma, todo mundo tem alguma relação. Pode ser a pessoa que nasceu no centrinho de São Paulo, na Moca, ele vai ter um primo, ele vai ter algum parente, ou ele mesmo, a avó, né, tem alguma conexão com o interior. Então, de certa forma, conecta com todo mundo, né? E foi uma coisa natural, assim, para mim, olhar para o Vale do Paraíba, porque quando eu fazia brincadeiras específicas sobre o meu bairro, do Esplanada, com os meus amigos. Sim. Então, trazer isso
foi natural, assim. Eu até adoraria falar que não, eu pensei que o Vale Paraíba precisava de não. Toda uma estratégia. Não, foi só natural mesmo, só fui expondo e entendendo, né? Hoje, é claro que eu entendo que existem caminhos, que foi natural que eu percorro, e agora eu entendo mais como me comunicar cada vez mais com mais pessoas, né? Sim. Então, falar do Vale, para mim, e até principalmente quando eu falo do Vale, às vezes eu me sinto um pouco injusto, porque eu não chego a falar de São José do Barreiro, por exemplo, porque eu não tenho muita conexão lá, não conheço lá. Mas esse centrinho Vale Paraibano aqui, eu adoro falar porque a minha vida é em torno disso, né? Louco, tio? Que louco esse bicho, né, mano? Poxa, não consegui ver o vídeo porque a internet não chegou aqui ainda. O voo da arraia vai descendo, uma bombada, vai morcego. Não falar, é o calor que tá, esqueci que eu veja vídeos. Espetacular esse animal, né, gente? Vamos fazer um manifesto aí em frente ao Vale Sul Shopping. Lindo isso, né? Olha. Oh, que louco isso aí, hein? Deve ser gostoso também a carne dele, né? Imagina um espetinho assim. Você acompanha o Em Prosa quinzenalmente às quartas-feiras aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora a gente dá sequência aqui no nosso programa. O Taubateando é um programete que mostra as curiosidades de Taubaté. E no episódio que vamos rever hoje, vamos conhecer a tradição dos carrinhos de lanche aqui na cidade. É pra dar água na boca, hein? Vamos ver? Roda VT. Uma das tradições mais apetitosas de Taubaté são os famosos lanches de carrinho. Também conhecidos como hambúrguer de rua ou podrão, os lanches de carrinho existem em várias regiões do Brasil. Mas em Taubaté, eles recebem uma atenção especial, sendo uma marca registrada da cidade e motivo de orgulho para os taubateanos. De acordo com um levantamento feito pela Prefeitura, Taubaté conta com um total de 1.090 vendedores ambulantes registrados, entre eles incluídos os vendedores de carrinhos de lanche. Para quem quer experimentar estas delícias, as opções são muitas. Lanches com bacon, frango, linguiça calabresa, ovo, salada, hambúrgueres, é claro. E para quem tá com muita fome, o famoso X-Tudo. Os carrinhos se espalham por toda a cidade, desde a periferia até o centro, mas se concentram em alguns pontos já conhecidos pelo público, como na Praça da Igreja Santa Terezinha. Os lanches são sempre feitos na hora, na chapa na frente do cliente, e caem bem com um refrigerante ou um suquinho. E não podem faltar os molhos, é claro, ketchup, mostarda e maionese na dose que o cliente quiser. Gostou? Experimente você também esta apetitosa tradição taubateana. O Taubateando é exibido diariamente entre os programas aqui da casa, na programação da TV Câmara Taubaté. E agora chegou a hora da gente atualizar o que acontece amanhã na previsão do tempo. E amanhã, sexta-feira, dia 27, será bem parecido com hoje. Sol e muitas nuvens no período da tarde. À noite, o céu fica nublado e pode chuviscar. A possibilidade de chuva é de 67% a partir das 8 horas da noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima chega aos 36 graus. Lembrando que no final de semana existe a previsão da virada do tempo e as temperaturas devem diminuir gradativamente. Os ventos sopram a 9 km por hora na direção sudoeste. Teremos o nascer do sol às 5 horas e 47 minutos e o pôr do sol programado mais ou menos ali às 5 horas e 59 minutos da tarde. A umidade do ar varia muito, de 30% até 80%, principalmente com a possibilidade dessa chegada de mudança de tempo. O período de menor umidade amanhã será das 10 horas até as 2 horas da tarde. Então, nesse horário, evite se expor ao sol, hidrate-se.
No restante do dia, a umidade fica superior aos 50%. E teremos uma condição extrema de raios ultravioletas. Portanto, previna-se. Use filtro solar e exponha-se ao sol com muita cautela. Agora nós vamos com as informações do trânsito neste momento. Você vê na tela imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o quilômetro 110 aqui na cidade de Taubaté. Neste momento, aí o trânsito bem sossegado em ambos os sentidos, para quem segue sentido Rio de Janeiro, para quem segue sentido capital paulista. Eu vou continuar com imagens ao vivo aqui da Dutra e vou atualizar para você o que acontece nas outras estradas que cortam a nossa região. A rodovia Carvalho Pinto apresenta trânsito livre no sentido São Paulo ou chegando aqui na nossa cidade. Essas informações são da Ecopistas, a concessionária que administra a rodovia. Já a Floriano Rodrigues Pinheiro, que faz a ligação de Taubaté com a Serra da Mantiqueira, não possui relatos de pontos de retenção no trânsito neste momento. E por fim, a rodovia Oswaldo Cruz, que liga a nossa cidade ao litoral norte, apresenta boas condições nos dois sentidos. Essas informações que eu te passei agora são do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. E você conhece a modalidade escalada esportiva? Então tem uma ótima notícia para as crianças. O Instituto está com vagas abertas e gratuitas aqui em Taubaté. E eu fui até lá conferir essa oportunidade. Vamos ver? O Instituto para a Escalada de Taubaté está com inscrições abertas para crianças que queiram praticar a modalidade. Para falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com Andrew Oliveira, que é diretor técnico do Instituto. Andrew, essas vagas são destinadas a quais crianças e público? Crianças da escola pública municipal de Taubaté, de 7 a 10 anos de idade. Não é necessário trazer nenhum equipamento, a não ser meia e garrafa para encher no bebedouro água. São todas as sextas-feiras, das 17 às 18 horas. Essas vagas são gratuitas ou tem alguma taxa para se pagar? As vagas são gratuitas, é oferecida pelo Instituto para Escalada aqui no ginásio Mantiqueira Escalada, Avenida Prefeito Moacir Freire, 615, Granja Daniel. As crianças que fizeram essa inscrição junto com os pais começam essas aulas quando? Elas começam já na primeira sexta-feira que elas vierem. A inscrição é feita de maneira online, através de um formulário. Tem que trazer a matrícula da criança em escola municipal pública e já pode estar escalando. A gente tem mais 6 vagas disponíveis para esse projeto. E essas crianças ficam aqui no Instituto com essas aulas às sextas-feiras até qual período deste ano? Até o dia 12 de dezembro de 2024. Como é que é o trabalho que vocês realizam aqui? É voltado para a formação profissional ou é um trabalho mais voltado à cidadania e à educação dessas crianças? É um trabalho voltado à iniciação esportiva numa modalidade olímpica. Escalada esportiva é uma modalidade olímpica e para ter futuros atletas a gente precisa começar na base, na iniciação esportiva. Através de jogos lúdicos, brincadeiras, com monitores especializados, profissional de educação física, a gente consegue dar um suporte para esses primeiros passos na modalidade. Além do site de inscrição, se tiver interesse, qual é a outra forma de contato para falar aqui com o ginásio Mantiqueira Escalada Esportiva? Pode vir diretamente aqui ou mandar uma mensagem no WhatsApp 12 99761 0560. Vamos repetir então o WhatsApp, por favor? 12 9761 0560. Andrew, muito obrigado pelas informações e a gente espera então que as crianças e pais interessados possam vir até aqui e fazer a sua inscrição e garantir o futuro dessas crianças em uma nova modalidade. Voltamos aos estúdios da TV Câmara Taubaté. Em breve a gente tem um programa especial do Fora da Caixa que foi gravado lá no ginásio da Mantiqueira de Escalada Esportiva. E a gente segue aqui o nosso programa ao vivo. Agora tem mais uma pista da Senha Mágica na tarde de hoje. A terceira dica para você, a primeira foi rádio, a segunda é Dia da Mulher, a terceira palavra é Taubaté. O que será que essas palavras têm em comum? Elas vão dar a resposta da Senha Mágica da edição de hoje do nosso programa. Depois do intervalo, eu volto ao vivo com mais shorts aqui da nossa programação. E também com mais dicas aqui do Senha Mágica. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí.
2h55, estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo nesta quinta-feira. E vamos de mais shorts da nossa TV com os recortes mais interessantes da nossa programação aqui da TV Câmara Taubaté. No programa Você Entrevista, diversos especialistas são convidados para esclarecer as dúvidas mais comuns de assuntos do nosso cotidiano. E nesse trecho que separamos, Andréa Marta da Silva falou sobre a doação de sangue. Vamos ver? Roda VT. A primeira pergunta é a importância da doação de sangue. O sangue não tem um substituto, né? Não existe nada ainda na medicina sintético que substitua o sangue numa necessidade, né? E são vários eventos que podem ocorrer a necessidade de uma transfusão de sangue, uma cirurgia, um sangramento, um trauma, tratamentos como oncológicos, por exemplo, muita gente que faz hemodiálise necessita de transfusões de sangue. As anemias, as leucemias requerem muita transfusão de sangue. Já existem alguns estudos hoje em dia, né, buscando alguma mistura sintética que numa emergência substitua o sangue, mas ainda é necessário e a gente conta realmente com a solidariedade dos doadores. Como é utilizado o sangue doado? O doador não conhece, às vezes, a etapa após a doação dele, né? Muitas vezes não conhece, é bem interessante. Chegando no hemonúcleo, o doador vai fazer um cadastro, né? Passar pela triagem clínica, verificar sinais vitais, é passado por uma entrevista em que vai avaliar a saúde, comportamento desse doador. São coletados 450 ml de sangue total. E depois da doação, esse sangue já segue imediatamente para o nosso setor de processamento do sangue. Aí lá ele vai ser dividido. A hemácia, o plasma, a plaqueta. No caso aqui de Taubaté, a gente faz o crio precipitado também, né? São 4 hemocomponentes. Então, uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. A gente sempre fala isso, muita gente já ouviu falar isso. E é dessa forma. Cada componente do sangue que vai ser separado ali, ele pode ir para um paciente diferente. A plaqueta para uma pessoa, a hemácia para outra, o plasma para outra, dependendo da necessidade de cada paciente. Também perguntamos quais são os riscos para o doador de sangue. Nenhum. Não existe risco para o doador, né? Todo o nosso processo, né? Até mesmo o material, a gente sempre fala para o doador, né? Todo o nosso material é descartável, não tem risco dele adquirir nenhuma doença no hemonúcleo. O que pode ocorrer, muita gente tem receio. Durante a coleta ali, a pessoa perde uma quantidade considerável de sangue, né? No nosso organismo circulam cerca de 4 a 6 litros de sangue e vão ser tirados quase 10% ali, 450 ml. Pode ocorrer uma queda de pressão, uma queda de glicose ali, mas a nossa equipe está preparada, no máximo a pessoa já ingerindo um líquido, já fica ali esperando um pouquinho, 5, 10 minutinhos, tá bem. O risco maior é esse. Exatamente por isso, existe a triagem clínica do doador, porque alguns critérios que impedem a pessoa de fazer a doação de sangue, que são abordados nessa entrevista, nesse questionário, né, que é baseado na legislação do sangue, são para preservar o próprio doador, para evitar que ele tenha um mal-estar. E perguntamos a Andréa quem não pode doar sangue. A legislação é bem extensa, né? Os critérios básicos, né? Existem os impedimentos temporários. Por exemplo, se você está com uma crise alérgica, uma sinusite, está tomando um medicamento temporariamente, está fazendo um tratamento, fez uma tatuagem, fez uma cirurgia recentemente, né? Endoscopia, procedimentos endoscópicos, né? Colonoscopia, videolaparoscopia, podem impedir a doação por 6 meses. E uma gripe, um resfriado, né? São impedimentos temporários. Os impedimentos definitivos, quem já teve câncer, por exemplo, quem tem diabetes e faz uso de insulina, quem não faz uso de insulina, quem nunca fez uso de insulina, a princípio pode doar. Daí vai ser avaliado como que está a diabetes desse doador, né? Se está controlada, se ele faz uso de medicamento.
Quem fez cirurgia bariátrica é um impedimento definitivo, porque a partir de quando a pessoa faz essa cirurgia, a absorção de nutriente no organismo dela fica comprometida, né? É um impedimento definitivo. Cardíacos também é um impedimento definitivo para doação. Aí, outros critérios são avaliados na entrevista clínica. Quem tem doenças, infecções que são transmissíveis pelo sangue também, as hepatites, HIV, também não pode fazer a doação. Muito legal essas dicas, né? Você pode acompanhar o programa completo no nosso canal do YouTube. E agora a gente segue os nossos shorts. O programa Fora da Caixa é a nossa revista quinzenal de variedades, onde conhecemos pessoas que pensam, agem e trabalham fora da caixa, além das dicas de nossos especialistas sobre a nossa diversidade, sobre assuntos importantes. Então a gente vai agora com mais um trecho aqui no nosso short que a gente separou. O professor Assum Feres fala sobre a carreira do mecânico de manutenção aeronáutica. Vamos ver? Roda VT. Para quem está assistindo o nosso programa e tem desejo em começar nessa área de manutenção de aeronaves, como é que começa? Como é que é esse curso básico? Para você entrar na ENCA, você vai fazer um processo seletivo. São uma prova de 60 questões. É bastante concorrido, então tem que estudar bastante, tá? Então, esse curso é formado por 2 módulos. O módulo básico, são 23 disciplinas, 720 horas. E o módulo especializado, que o aluno vai escolher uma das 3 habilitações. Ele vai escolher aviônica, ele vai escolher célula, ele vai escolher GMP. E nessa habilitação ele vai demorar mais 1 ano para se formar e mais 720 horas. Então, o curso hoje da ENCA é um dos maiores cursos do Brasil em termos de carga horária. No iníciozinho ele vai ter uma sala de aula, sim, tem umas partes teóricas, mas depois ele vai bastante para fazer a prática mesmo, tá? E isso é muito valorizado no mercado. Tanto é que hoje a gente está com um nível de empregabilidade em torno de 95%. Ele precisa passar por uma avaliação final para ter esse certificado? Sim. Então, depois disso, a gente informa a ANAC através do sistema S141, que é um sistema novo que a ANAC criou, a gente forma a aprovação do aluno. A partir do momento que a gente formou a aprovação do aluno, ele está habilitado a se inscrever para fazer o teste teórico. Ele terminou a aprovação nesse teste teórico, são 3 etapas, 15 questões em cada etapa. Ele passou nessa questão, ele vai ter a CCT, que a gente chama, que é um certificado, o pessoal costuma confundir o C como carteirinha, né? Mas é certificado de conhecimento teórico. Aí ele vai ter que passar um período praticando, para aí sim ele fazer o cheque. Aí ele vai ter a CHT, que é o certificado de habilitação teórica. Aí ele está um mecânico completo para o mercado. Mas nesse meio de caminho ele pode voltar à ENCA através de um outro processo seletivo para fazer só o módulo, fazer as outras habilitações. Então, por exemplo, fez aviônica, depois ele pode fazer célula, depois o outro ano ele vai fazer GMP, se assim quiser. Normalmente o mercado pega mecânico, escolhe mecânicos com 2 habilitações, no mínimo 2 habilitações. E falando na ENCA, o repórter Lucas Levin traz uma ótima notícia para quem se interessou pela profissão de mecânico de manutenção aeronáutica. Vamos ver? A Prefeitura de Taubaté anunciou a abertura do processo seletivo para o curso técnico de manutenção de aeronaves, oferecido gratuitamente pela ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. O edital disponibiliza um total de 99 vagas para 2025. Para o período noturno, serão oferecidas 74 vagas com aula das 19h50 às 22h50 e no período vespertino, 25 vagas com aula das 15h às 18h50. Os interessados devem ter no mínimo 17 anos completos até 31 de dezembro de 2024 e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente até o dia 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, das 15 às 20 horas, na sede da ENCA, localizada na rua Tomé Portes del Rey, número 507, Vila São José. A seleção será classificatória e, posteriormente, os alunos aprovados serão divididos nas 3 especializações oferecidas pela ENCA, conforme a classificação obtida no processo seletivo. Bem, se você tem esse objetivo e sonho, não perca a oportunidade, inscreva-se e dedique-se. E agora a gente tem mais uma pista aqui na nossa Senha Mágica de hoje. Durante o programa eu estou te mostrando algumas palavras, você vai fazendo a correlação delas e tentar descobrir a senha do nosso programa.
Primeira dica, rádio. A segunda dica foi Dia da Mulher. A terceira dica no bloco 3, Taubaté. E agora a quarta dica neste bloco é televisão. Lembrando que ainda no programa de hoje a gente volta com outras dicas aqui no Senha Mágica. Mais um intervalo aqui no nosso programa. E na sequência tem o nosso Papo da Tarde, uma entrevista ao vivo. A gente vai falar hoje sobre o Dia do Turismo com o Bruno. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, logo depois do nosso intervalo aqui no Boa Tarde Taubaté. Três horas e 9 minutos, estamos de volta ao vivo com Boa Tarde Taubaté. Nesta quinta-feira, a gente comemora, no dia 27 de setembro, o Dia Mundial do Turismo. E este é o nosso assunto de agora, do nosso Papo da Tarde. 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo. O turismo gera, além do lazer e entretenimento, oportunidades para criar empregos, apoiar as empresas e indústrias locais, ao mesmo tempo que capacita as comunidades, promove a cultura e contribui para o desenvolvimento sustentável. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o Bruno Martins, que é proprietário de uma agência de turismo. Bruno, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade. Seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde Taubaté. Eu que agradeço pela oportunidade de falar com vocês nesse dia tão importante que é o Dia Mundial do Turismo, né? Esse dia foi criado em 1980 para promover e desmistificar e ver a importância do turismo para a cultura, para o engajamento, ou seja, é uma coisa muito importante que move muitas cidades e move muita família, porque dá muita oportunidade de emprego e dá uma rentabilidade super bacana, ainda mais para os destinos que vivem do turismo, né? Então é uma coisa muito importante realmente. Quando a gente fala de turismo, Bruno, a gente pode falar de uma indústria do turismo, né? Porque ela movimenta bilhões aí em todos os países que tem esse setor bem desenvolvido, né? Exatamente. Aqui no Brasil mesmo a gente tem algumas cidades, né? Algumas capitais que são praticamente, vivem do turismo 100%. Tem outras fontes de renda, mas a principal fonte de renda é o turismo. Então, isso vem crescendo cada dia mais, a gente está tendo incentivo, está procurando sempre estar fazendo um turismo de experiências, fazendo um turismo de sustentável, para mostrar a importância e falar para a pessoa, olha, o quanto é importante você estar visitando essa cidade para deixar o seu dinheiro aqui, para mover e sustentar várias famílias, que é uma coisa super bacana, e além do que você está se divertindo, está aproveitando, está curtindo e conhecendo novas culturas e experiências, né? Quando a gente pega como exemplo, por exemplo, as cidades litorâneas do Nordeste, as grandes capitais, elas sobrevivem praticamente do turismo 365 dias por ano, né? Sempre tem pacote, sempre tem os guias, sempre tem excursões e é um público rotativo que não para. Vamos fazer um paralelo com Taubaté? Taubaté tem potencial para manter um turismo ativo durante todos os 12 meses? Olha, nós temos sim. Eu falo ainda que a gente está numa região privilegiada. A gente está entre São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem tudo aqui no nosso fácil acesso. Taubaté é uma região rica de cultura, de história, tem muita coisa para fazer. A região do Vale da Mantiqueira, o nosso litoral norte, turismo religioso, cultural, de ecoturismo, ou seja, a gente tem muita coisa para fazer, ainda é pouco explorado. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais para promover o turismo para a nossa região, porque você tem turismo o ano todo aqui. E nós estamos preparados, tem os profissionais capacitados, tem os lugares, a gente tem uma rede hoteleira bacana aqui. Eu tiro faço um paralelo com a Aparecida, que a gente está chegando dia 12 de outubro, a gente vê a quantidade de pessoas, de turista que vem, claro, romeiros, que é o turismo religioso, mas a quantidade de oportunidade que tem da gente pegar até esse mesmo turismo e trazer para a região e fazer um turismo sustentável aqui para agregar toda a região. Agora, com tantos anos de experiências no mercado de turismo, quais são os destinos mais procurados aqui pelos taubateanos, pelas taubateanas? O que eles mais desejam e almejam? Olha, quando a gente fala do turismo aqui, quando a gente fala para uma viagem de carro e coisa e tal, a gente acaba pegando bastante aqui a Serra da Mantiqueira, o litoral norte também, que é o nosso quintal aqui, que estamos muito próximo, né? Agora, quando a gente fala de tá indo para o Nordeste ou para o Sul, a gente já fala dos litorais da Bahia, do Ceará, de Alagoas, e para o Sul ainda, apesar de nós termos a nossa linda Campos de Jordão aqui, o pessoal gosta muito das Serras Gaúchas, vai muito para o Rio Grande do Sul. E agora fazendo o movimento contrário, quem procura aqui Taubaté e região, quais são os pontos mais procurados, mais visitados e que até às vezes chegam lá na sua agência, querem conhecer, buscam pacotes? Olha, quando chega para a gente o turismo de São Paulo ou de outros estados, as pessoas querem conhecer Campos de Jordão e Litoral Norte.
é o que mais atrai as pessoas para cá. E eu falo, olha, a gente tem tanta história, tanta cultura aqui na nossa região, que tem muita coisa para a gente estar fazendo aqui. Monteiro Lobato, a Casa das Figureiras, é uma região que é bacana, que tem o turismo, dá para se aproveitar e a gente tem uma rede hoteleira bacana. Então dá para a gente conciliar, fazendo a região do litoral, a região da Serra da Mantiqueira, e conhecer também, destrinchar aqui Taubaté, porque tem muita coisa legal para fazer aqui. Nesta quinta-feira, 27 de setembro, a gente está celebrando, comemorando o Dia Mundial do Turismo, conversando com o Bruno Martins, que é proprietário de uma agência de turismo aqui na cidade de Taubaté. Bruno, quais são as dicas para quem quer viajar, para quem quer fazer turismo? Tem muita gente que a gente conversa que às vezes tem medo de viajar, tem dificuldade, né? Até no planejamento. Então, quais são as dicas para você começar a fazer viagens menores e depois, quem sabe, fazer viagens maiores? Olha, primeiro de tudo, é você procurar uma agência de viagem. A gente tem profissionais totalmente qualificados, aptos para estar sanando qualquer tipo de situação, de dúvida. Então, sempre confiar no trabalho de um agente de viagem. Ele vai estar desenhando o melhor formato da sua viagem, em relação às condições, o que você deseja, o que você almeja, fazer essa programação tudo com você. E uma coisa que é super importante, a gente programar essa viagem. Não adianta eu querer chegar hoje para viajar amanhã. Fazer uma programação de uns 2, 3 meses para frente, que é uma coisa que a gente consegue garantir os melhores valores, consegue ter a satisfação do cliente, que a gente consegue procurar as melhores oportunidades, e as facilidades de pagamento hoje são bem bacanas, são bem atrativas. Então você vai conseguir curtir a sua viagem tranquilamente. Você sabe que tem alguém cuidando de tudo para você, para que tudo corra bem, e você só aproveite e goze de toda a viagem, né? Sem dúvida. Bruno, tem que tomar cuidado com os profissionais que a gente procura. Por exemplo, os guias de turismo, eles são certificados, são reconhecidos. Tem que ter essa dedicação para você não cair num falso golpe, por exemplo? Olha, isso é muito importante o que você colocou. Infelizmente, a gente passa por uma situação aí da rede social, em tudo, né? Tem várias coisas falando, atrativos e coisa e tal, e nada bem. A gente sabe muito bem que agências sérias, profissionais sérios, são credenciados e são certificados. Nós temos o Ministério do Turismo que regula tanto as agências de viagem, como as operadoras e como os guias locais. Ou seja, tem uma certificação, tem um estudo para isso, são profissionais qualificados, que estudou para isso, que estão ali para te atender. A partir do momento que você não encontre o Cadastro, que é um órgão que regulamenta o turismo, né? Não encontra essa certificação, fica com o pé atrás que alguma coisa está errado. Então, sempre procurar. E hoje a gente tem ferramentas que conseguem te auxiliar para estar procurando, até mesmo conversar com o vizinho, com o amigo que já tem uma indicação, que vale muito a pena. Nada do primeiro momento chegar e fechar sem saber absolutamente nada da empresa. Geralmente quem vai viajar, às vezes não está sozinho, está acompanhado, precisa da agenda da pessoa que vai junto. Bruno, existe uma época ideal para viajar aqui no nosso país ou qualquer época do ano, você tem que saber ali o pulo do gato e o macete para viajar bem? Olha, toda a época do ano é interessante viajar. Quando eu falo de viagem, os olhos até brilham, porque é uma coisa que caiu no gosto do brasileiro, é uma coisa que deixou de ser supérflua, é uma coisa essencial hoje para a gente distrair, para a gente relaxar. Então, a gente tem várias épocas do ano. O Nordeste eu falo que é calor o ano todo. Tem uma épocazinha ali de chuva, mas a chuva do Nordeste é coisa rápida. Então a gente consegue aproveitar o Nordeste o ano todo, o Sul, não somente na época do inverno, como Campos de Jordão, a gente tem uma programação extensa durante todo o ano também. Então eu só falo para fazer uma programação prévia, para não chegar de última hora, que daí de última hora a gente não vai conseguir os melhores atrativos, os melhores valores. Então a gente conseguindo fazer um planejamento legal, a gente consegue planejar e aproveitar a viagem tranquilamente. Hoje, com o uso das novas tecnologias da informação, da comunicação, das redes sociais, isso, de certa forma, influencia também esse mercado de turismo? Influencia. Hoje a gente fala, né? Olha, eu só sei se você foi viajar se você postou alguma coisa, né? Então, a gente tem uma grande ferramenta na mão que as pessoas utilizam e isso beneficia a gente também, o mercado do turismo como um todo, porque a gente está divulgando o destino. Então, é uma coisa que, cada dia que passa, as pessoas estão divulgando mais. Tem os influenciadores que postam os destinos, os hotéis e coisa e tal. Então, é um atrativo que, para a gente, que muitas vezes não consegue estar indo logo para estar vendo, a gente consegue ter uma visão geral e estar oferecendo a melhor oportunidade para o cliente. O que a gente mais percebe hoje em dia também são os lugares instagramáveis, né? Eles geram um boom, uma especulação muito alta e, às vezes, até cidades pequenas que não têm estrutura acabam sofrendo e querendo esse turista de longe, né? Não querem atraí-lo para esse município, para esse vilarejo, para essa localidade. E, nesse sentido, Bruno, a gente pode dizer que tantas redes sociais são positivas, mas também podem trazer um prejuízo para essa situação.
No caso, quais as dicas que você deixa para fomentar as economias locais? Olha, eu digo sempre o seguinte, quando você está indo fazer uma viagem, seja nacional ou internacional, você está provavelmente ajudando aquele fornecedor local, aquela economia local. Então, dê valor para aquele comerciante de rua, aquela feirinha que tem de artesanato, porque faz toda a diferença para aquele negócio, para aquela economia daquela cidade. Então, é bacana você valorizar o serviço do próximo, faça de uma forma que fique agradável, faça relacionamentos, que a viagem nada mais é do que um intercâmbio cultural, de você aprender nova cultura, experimentar novas curiosidades. Então, é uma coisa que você tem que estar junto da pessoa daquela localidade, seja do Nordeste, seja do interior de São Paulo, Rio de Janeiro, para você vivenciar aquele momento e dar oportunidade, porque você vai ter um atendimento de excelência, as pessoas estão preparadas para receber e vai ficar muito feliz em poder atender e você conseguir ajudar aquela economia. A gente sabe que o gosto, o interesse, eles são pessoais, mas se você pudesse dar uma dica de destino, né? Qual que é imperdível, que todo mundo deveria conhecer pelo menos uma vez na vida? Olha, o nosso país é extremamente lindo, né? Eu falo que o Brasil, os 4 cantos são maravilhosos, mas eu, particularmente, adoro muito o friozinho, adoro o sul e adoro muito praia também. Aqui no Brasil, um destino que é cobiçado por todos, eu acho, pelo menos para mim, é fascinante, que eu adoro mergulhar também, Fernando de Noronha. É um destino que você viaja para uma outra dimensão, você vê um negócio totalmente diferente e você tem a questão de sustentabilidade da ilha, você vê o prazer da pessoa te receber, a organização, eles fazem todo um mapeamento com você para falar exatamente por que estão ali, a quantidade de turista que recebe, da preservação do meio ambiente. Então, é um passeio cultural com praias mais magníficas, os passeios fantásticos e um mergulho sensacional. Então, Fernando de Noronha, eu acho que é uma dica que não pode ficar de fora aí dos viajantes brasileiros. E para a gente encerrar a nossa entrevista, Bruno, como que é a dica para quem quer profissionalizar-se nessa área de turismo? Tem graduação, tem curso? Qual que é a dica que você deixa? Olha, nós temos muitos cursos acontecendo hoje, seja na rede social, próprias agências fazendo alguns cursos para treinar o profissional do turismo, mas nós temos também o curso... A graduação, a graduação, né? Que é o turismólogo, né? Exatamente. Temos o turismólogo, que até um tempo atrás o Senac fazia aqui, não está fazendo mais, mas a gente tem essa certificação em São Paulo e tem as facilidades do sistema EAD agora, que não precisa ser o presencial, né? Então, tem ferramentas, tem muitos cursos, tem as agências que já estão há anos no mercado, que pode te dar uma boa base, mas a formação gradual, eu acho que é excelente, é um caminho bacana e é um mercado gigante, então tem muitas oportunidades. Espero que você tenha gostado, então, dessa entrevista, dessas dicas aí, que você possa aproveitar com a sua família e amigos num próximo passeio e também oportunizar essa área relacionada ao mercado de turismo. Nós conversamos com o Bruno Martins, que é dono de uma agência de turismo aqui da cidade de Taubaté. Bruno, muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo até aqui aos estúdios do Boa Tarde Taubaté. Sucesso aí na sua trajetória. Pra gente, eu que agradeço, viu? Um abraço, hein? Fique com a gente, conectado com o Boa Tarde. Eu volto já já, não saia daí. Três horas 25 minutos, estamos de volta ao vivo aqui na nossa programação com Boa Tarde Taubaté. Você conectado agora com a nossa programação. E agora eu vou destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na nossa programação. Está no ar a grade da TV. E o destaque desta tarde é o nosso querido programa Fora da Caixa, uma revista semanal, quinzenal, melhor dizendo, de variedades aqui da nossa programação, em que a gente conversa com vários especialistas. Ainda nesta edição, a gente tem mais um trecho aí do programa Fora da Caixa. Quinzenalmente, na programação da TV Câmara Taubaté, você acompanha esta novidade. E agora você acompanha comigo as principais notícias atualizadas. Está na hora do nosso Trends da Notícia. Destaque aí na tela para você da Folha de São Paulo. Idosa teria perdido R$4.000 em golpe que a fez acreditar que era namorada de Elon Musk. Nesta segunda-feira, dia 23, a Polícia Militar em Toledo, no Paraná, foi chamada em uma loja porque a atitude de uma idosa chamava a atenção. Ela comprava diversos cartões da Apple. No local, a Polícia Militar questionou a mulher, que explicou que os cartões seriam para o namorado dela, o bilionário Elon Musk, que ela dizia acreditar ser dono da Apple. O
O empresário não tem ligação com a companhia. Ele, na verdade, é CEO da Tesla e da SpaceX. E também é dono da rede social X, o ex-Twitter, atualmente bloqueada aqui no nosso país. E agora eu trago o destaque da Veja. Itamaraty condena bombardeios israelenses no Líbano após morte de brasileiro. Ali Kamal Abdallah, de 15 anos de idade, e seu pai perderam a vida devido a um ataque aéreo no Vale do Beca. Ele era natural de Foz do Iguaçu. Destaque regional agora na tela para você, do Quiriri News. Um carro colidiu contra um poste de iluminação na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, no distrito de Quiririm, durante a manhã desta quinta-feira, dia 26 de setembro. De acordo com a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a motorista de 28 anos não teve ferimentos graves. É o destaque para você aí na tela, encerrando o nosso giro aqui no Trends da Notícia. E a gente segue agora o nosso programa ao vivo nesta quinta-feira. Chegou a hora de mais shorts da nossa programação. O Conexão Popular é o programa de entrevista que traz temas de interesse do nosso cotidiano. E destacamos um trecho do programa sobre a segurança no Vale do Paraíba e sobre a importância da polícia comunitária. Vamos ver? Roda VT. Polícia Civil e Prefeitura Municipal, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos trabalhado de forma muito próxima, muito compartilhada, muito sinérgica e fazendo a nossa parte todos os dias, né? Todos os dias, sem exceção, para ter realmente o controle dessa situação. O senhor falou sobre a atividade delegada, eu quero retomar esse assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo, o tempo do nosso primeiro bloco encerrou, e na volta nós vamos falar também sobre a efetividade do sistema de câmeras de segurança. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o Conexão Popular e hoje conversando sobre segurança e violência na RM Vale. Para conversar sobre esse assunto conosco, nós recebemos o secretário municipal de segurança, capitão Carlos Alberto de Souza, e também a capitã da Polícia Militar, Daniele Padovese de Miranda. Bom, recentemente o governo do estado anunciou uma muralha eletrônica, que é um sistema de câmeras de segurança em 17 cidades da nossa região. Apesar de Taubaté não estar elencada nessas cidades, mas considerando que a violência, como a senhora muito bem citou, não tem fronteiras, Taubaté vai ser impactada também com essa medida? Com certeza. A gente falou aqui muito de tecnologia e informação que facilita o trabalho das polícias como um todo. Então, a gente percebe também uma redução até de efetivo nos dias atuais, só que a gente fala que a tecnologia ela consegue superar em grande parte essa ausência. Então, a gente não consegue colocar um policial em cada rua da cidade, mas a gente consegue colocar uma câmera em cada rua da cidade. Então, aumenta aí os nossos olhos, a nossa capacidade de combater o crime ali de uma maneira mais rápida e mais efetiva. E essas câmeras, é interessante, né, para quem nos acompanha, elas são de acesso tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Aqui, na nossa central de gestão integrada, nós temos ali a presença da Polícia Militar lá dentro do prédio, do sistema lá de monitoramento. Nós temos ali a Guarda Civil, nós temos a Defesa Civil. A Polícia Civil também tem acesso às câmeras aqui da cidade. O Copom da Polícia Militar, que fica lá em São José dos Campos, também tem acesso às câmeras aqui da cidade. E esse sistema, né, o Daniele, tem proporcionado, assim, a gente conduzir uma série de ocorrências aqui, né? Então, são pessoas presas em flagrante, pessoas procuradas da justiça, veículos envolvidos com crime, produto de roubo ou envolvido com algum ato criminoso que são cadastrados no sistema. O programa completo, Conexão Popular sobre segurança na região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Vai lá, acesse e acompanhe na íntegra.
Agora a gente dá sequência aqui no nosso Boa Tarde. O programa Fora da Caixa você já conhece, nós separamos outro trecho aqui para vocês. Nesse programa nós conversamos com a bicampeã juvenil de BMX, Luna Navarro, que falou sobre a bicicleta que ela usa para competir. Vamos ver? Roda VT. Agora eu quero saber como que é essa bike para quem compete. É uma bike comum do dia a dia ou ela tem algo especial? Ela é diferente, porque, tem quadro que não aguenta, você deu um pulo, fez tantas manobras, ela vai acabar não aguentando. Então tem que ser uma bike própria. A minha, eu troquei ela recentemente, porque, assim, ela é mais leve do que a que eu tinha, sabe? Cada atleta tem uma bicicleta personalizada? Praticamente isso. Tem pessoas tipo Bala, tem a bike bem leve, isso facilita, né? Fazer as manobras, pular, fazer as coisas. E a minha outra, no começo, quando eu comecei mesmo, eu tinha uma Pro X, que era muito pesada, sabe? E eu queria agradecer a Silvana do Drac também, que quando eu comecei a andar, no finalzinho do ano, ela me presenteou a bike que era do meu sonho, sabe? Eu sou muito grata a ela. E nisso, foi uma bike própria pro Dirt, pra mim poder participar das competições. Eu guardo ela, a bike, com o maior carinho do mundo, sabe? Só que aí, como a gente vai evoluindo, eu precisei de uma bike melhor, né? Ela é muito boa também, mas essa aqui é um pouco mais leve, aí facilita na hora que eu for pular, na hora que eu for fazer as manobras. Aí ajuda bastante, né? E para vocês competirem, quais são os equipamentos de segurança que vocês têm que usar e que são obrigatórios nos campeonatos? O que são obrigatório mesmo é o capacete, né? O essencial é o capacete. Mas eu ando igual um robozinho. Eu ando de colete, ando de cotoveleira, de joelheira, caneleira e ando de tornozeleira também. E uma proteção que vai aqui do lado. Você já sofreu algum acidente assim que acabou inviabilizando você de praticar o esporte? Nunca quebrei nada, mas eu já caí bastante, eu tenho traumas. Inclusive no campeonato da Monster, que eu caí, me machuquei, mas eu consegui classificar, fiquei em 6º lugar. Eu caí num half aqui do Parque do Itaim. Eu bati o ombro, o quadril e a cabeça no ferro que tem ali do lado. E nisso traumatizou bastante, sabe? Antes eu era mais solta pra andar, tudo. Depois de eu ter caído, traumatizou bastante. E também uma vez, andando lá no Dirt, eu fui fazer a manobra do X-Up. Eu tava ventando bastante, o guidão entortou demais, enroscou na minha calça e eu fui parar no chão. Aí eu tive que sair de ambulância e tudo. Na hora eu não tava sentindo a minha perna, porque tanto que eu fiquei rezando pra Deus, acho que, né, Deus... Por isso a importância de usar todos os equipamentos de segurança, né, joelheira, cotoveleira, isso ajuda você a se proteger de eventuais riscos, porque é um esporte de risco, né? Muito. E no dia eu não tava com isso daqui, eu falei, eu vou dar só um rolezinho de boa e acabei caindo. Ninguém espera, né, na hora que você vai cair, por isso que é bom, você vai dar um pulo na calçada, é bom você estar de equipamento, ninguém sabe a hora que você vai cair, né? A Luna Navarro faz parte do programa FADAT aqui da Prefeitura de Taubaté e essa bolsa tem ajudado você nas competições a manter-se dentro do esporte? Muito, foi uma conquista muito grande, né? Porque antes de ir para esse campeonato brasileiro que teve, o último, a gente não ia porque nosso carro estragou, a gente não tinha condição de ir. Chegou em última hora, deu certo, minha mãe conseguiu arrumar o carro, tudo. E chegou lá no brasileiro, eu participei. E no final lá, que tava o pessoal tirando foto, as coisas, o Renato e o Diogo veio dessa notícia muito grande pra mim, né? Que agora faço parte do time de Taubaté. Querendo ou não, é onde tem os melhores nomes, né? No Brasil. Que andam no BMX, tudo. E eu sou muito grata a eles. Sou muito feliz e grata por eles. É muito bom fazer parte. Você preparou mais uma sequência de manobras pra gente aqui no programa. O que você vai apresentar na sequência pra gente? Eu vou fazer umas manobras de street. Aqui não é um lugar adequado, mas dá pra fazer. Fazer umas manobras no chão. A gente vai acompanhar então essa sequência de manobras aqui com a Luna Navarro aqui no Parque do Itaim, em Taubaté.
E acompanhamos mais uma série de manobras com a Luna Navarro na modalidade Street. Parabéns, viu? Quem está em casa assistindo nosso programa deve estar se perguntando como é que uma pessoa consegue fazer tantas manobras radicais, viu? Parabéns pelo seu desempenho, tá? Obrigada. O programa completo Fora da Caixa está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá e confere na nossa programação. E agora chegou a hora de mais uma dica, mais uma pista na nossa senha mágica. Hoje a gente quer saber se você descobre aqui junto com a gente a resposta correta. A primeira dica é rádio, a segunda, Dia da Mulher, a terceira, Taubaté, a quarta dica é a palavra televisão e agora a quinta e penúltima dica é a palavra sofá. Tá ficando fácil, hein? Essa aí tem mais uma dica depois no próximo bloco aqui no Senha Mágica. Mais um intervalo bem rápido aqui no nosso programa e depois a gente vai falar sobre a profissão. Na verdade, a gente vai trazer mais notícias atualizadas, tudo que acontece aqui em Taubaté. Fique conectado com a gente. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Três horas e 42 minutos, estamos de volta ao vivo aqui no Boa Tarde Taubaté nesta quinta-feira. E eu quero aproveitar este momento para agradecer o carinho da sua audiência, da sua participação. A gente tem tido um número bem considerável de visualizações, tanto no programa ao vivo quanto nas nossas reprises aqui na TV e principalmente no nosso canal do YouTube. Lembrando que você, telespectador, telespectadora da TV Câmara, faz toda a diferença e ajuda a gente a construir cada dia melhor o Boa Tarde Taubaté. E ainda nesta edição, no finalzinho aqui no nosso último bloco, eu vou trazer mais novidades aqui da programação da TV Câmara Taubaté. Então fique com a gente e daqui a pouco eu conto esses detalhes para você. E agora a gente segue com mais shorts aqui da nossa programação. O Desbravando Taubaté, que já tem 2 temporadas, inclusive a gente está preparando uma terceira temporada para o ano de 2025, é o programa que sempre traz curiosidades e histórias dos pontos turísticos e culturais da cidade. E nesse outro trecho que nós selecionamos, a equipe do Desbravando foi conhecer a história da Bica do Bugre, um ponto importante aqui na cidade que muitas vezes não é nem lembrado e esquecido pela população. Vamos ver? Roda VT. Agora a gente está aqui nesse espaço que é a Bica do Bugre, um ponto importante e muito famoso aqui na cidade de Taubaté. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor sobre esse espaço, é a historiadora Fabiana Pazini. Fabiana, quando a gente fala de Bica do Bugre, a gente está falando de um manancial de águas. Essa é a história que começa neste local, é isso mesmo? A Bica do Bugre, ela passa por momentos diferentes da história de Taubaté, né? Então você tem uma Bica do Bugre, provavelmente, que tinha ali a fonte em alguma mina da água, enfim, até a água captada por companhia mesmo de água, sabe? Modificando bastante ao longo do tempo. Essa história dela ser captada por uma nascente, enfim, alguma coisa assim, faz bastante sentido, porque essa região onde ela está localizada, que é a região do Mercado Municipal, lá no passado era conhecida como região do Tanque, ou Aguada do Tanque, porque era toda uma região alagada. Se a gente der um salto no tempo, Fabiana, final do século XIX, começo do século XX, qual que é o momento aqui do auge? A bica era utilizada pelos habitantes como fonte de abastecimento? Sim, ela era utilizada como fonte de abastecimento para os moradores, né? A questão dela estar próxima ao mercado municipal só fortalece tudo isso, tanto quanto a parte dos vendedores que utilizavam a região, quanto as pessoas que vinham de fora aqui para poder usar, enfim, usar como seu descanso na hora da sua viagem. Fabiana, então, dos anos 60 até os dias atuais, quais são as transformações ou mudanças que esse espaço passa? Olha, a gente aqui, atrás da gente tem uma dessas mudanças. Então, originalmente, a bica ela era diferente. Então, era com tubos de metal, ela não era fechada como é hoje. Quando ela foi feita, ela chegou a ser criticada. Tem um pesquisador sobre a história de Taubaté, que é o Antônio Melo Júnior. Ele criticou a figura do indígena escolhida para aparecer aqui. Que ele dizia que pouco se relacionava com os povos originários de Taubaté. Mas aqui a gente tem mudança, até a redução um pouquinho, né, do espaço de acesso das pessoas também acabou mudando ao longo do tempo. Fabiana, a bica foi restaurada, a água está sendo canalizada, mas hoje não tem mais água escorrendo aqui, não tem esse acesso. Qual que é o motivo disso? Então, já faz alguns anos, não é de agora, né, a população de Taubaté até já deve ter percebido há bastante tempo
que essa água que era canalizada e vinha pela Sabesp, né, que abastecia aqui, ela acabou sendo cortada, porque se a gente fala em questão de sustentabilidade, você deixar uma fonte de água ali aberta, disponível, não necessariamente pode ser uma coisa boa. É questionado por alguns moradores, mas enfim, essa é uma das motivações. Fabiana, esse espaço aqui também que a gente está é um espaço reduzido, mas tem grade, quem passa, o morador ou visitante, acaba não tendo acesso aqui. Isso também é uma medida de precaução da prefeitura? Sim, né? Se a gente parar para pensar, nós estamos no centro histórico de Taubaté, a gente está numa região de muita relevância histórica, arquitetônica, enfim, que faz parte da memória dos taubatianos, então ela é cercada. Então, por mais que as pessoas elas possam ver, elas não têm acesso. Isso é problemático, porque as pessoas não conseguem adentrar o espaço, como você bem disse, mas, ao mesmo tempo, alguns apontam alguns benefícios, que seria a questão da proteção do espaço. Continuando esse roteiro histórico aqui por Taubaté, a gente está aqui na Bica do Bugre. Ela é envolta de várias histórias, Fabiana, de muitas curiosidades. A gente falou dessa questão indígena que é ligado aqui à Bica. Agora a gente aqui atrás tem uma figura também que, segundo relatos, fez parte da história de Taubaté e que está ligada à história da Bica, mas também há muitas controvérsias nessa história, né? Isso. Essa figura que a gente tem aqui atrás, ela na verdade ela surge de uma fotografia tirado pelo professor Paulo Camilher Florenzano, que era um talentoso fotógrafo daqui, e ele tirou uma foto da Bica ainda na sua versão original, anterior aos azulejos que a gente tem aqui. Nessa fotografia, ele pega as pessoas comuns que usavam aquele local. Entre umas pessoas comuns, é essa que é retratada por essa estátua que está aqui. É muito significante porque a gente consegue ter uma amostra, mesmo que pequena, do como esse lugar era utilizado. É uma anônima, mas não deixa de ser parte da história, uma personagem histórica da nossa cidade. Fabiana, apesar de a gente estar no espaço reduzido aqui, né, houve esse restauro, as modificações, a Bica ainda é importante para a cidade de Taubaté como registro histórico? Qual que é a importância ainda desse lugar para o município? Sim, enquanto ponto histórico e cultural, aqui a gente tem um lugar de memória sobre aquilo que aconteceu no passado, sobre como as pessoas poderiam se abastecer com água, né? Ela talvez não faça parte da memória dos taubatianos mais novos, né? Então, pela falta de necessidade que a gente tem da água como era nos tempos passados. Hoje a gente tem muita facilidade tendo água encanada em todas as casas, coisa que não acontecia antigamente. Mas como um marco histórico e cultural de Taubaté, sim, é bastante relevante para a cidade. Então é importante que espaços como esse, que a história seja sempre preservada, contada, registrada e, além de tudo, seja conservada. Sim, sim. A gente precisa conhecer a nossa própria história, né? Então aqui mesmo, com todas as histórias de modificação, isso também faz parte da história de Taubaté. Então é importante a gente conhecer e preservar. Lembrando que esse episódio que fala sobre a Bica do Bugre é um dos episódios mais assistidos no nosso canal do YouTube, no Desbravando Taubaté. Vai lá, acesse e confira. E agora tem a última pista aqui do nosso Senha Mágica. A última dica para você terminar nossa sequência aí de palavras: rádio, Dia da Mulher, Taubaté, televisão, sofá e agora muito fácil, a apresentadora. Essas são as 6 dicas. No próximo bloco tem a resposta correta do Senha Mágica de hoje. E agora a gente vai para o nosso último intervalo e no nosso próximo bloco a gente tem os destaques de amanhã do Boletim Câmara, tem reflexão do dia e eu vou te contar as novidades de outubro aqui da nossa programação. Fique com a gente conectado aqui na nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não saia daí. Três horas e 52 minutos, estamos de volta ao vivo aqui no Boa Tarde Taubaté e agora chegou a hora do nosso Momento Fora da Caixa. É o momento que a Caixa traz dicas dos nossos especialistas. Então, vamos ver qual dica que ela trouxe no programa de hoje.
Caixa recebida. Vamos ver o assunto do dia. Hoje vamos fazer uma caixa de MDF com a técnica de decupagem. Meu nome é Célia, sou da loja Divina Arte Ateliê, sou artesã e hoje vou ensinar vocês a fazer uma caixa pintada e com decupagem em guardanapo. Este é o assunto da nossa feirinha. Bom, agora nós vamos fazer pintura e decupagem em uma caixa de MDF. Esse aqui é um MDF cru. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pintar ele de acordo com o guardanapo escolhido para fazer a decupagem. Essa caixa aqui, como nós vamos fazer esse guardanapo com flores azuis, nós já pintamos a parte de fora da caixa de azul para combinar com o guardanapo. E a tampa da caixa nós fizemos em branco, porque o fundo do guardanapo é branco para não fazer transparência. O que a gente faz? A gente pega a tampa, pega esse guardanapo ele tem 3 películas. Então a gente vai tirar essa película. A gente pega, encosta o dedo na cola e que daí ele solta com facilidade aqui, ó. A película do guardanapo. E aí nós vamos colar na tampa da caixa. A gente pega a cola branca, espalha bem a cola. A gente tem que espalhar bem, ver se tem todos os lados da tampa tem cola, porque senão depois o guardanapo faz bolha. Ó, depois de bem espalhado, ó, passo dos 2 lados. Centraliza bem aqui o guardanapo, ó. Vai ajeitando ele devagar, delicadamente, para não rasgar. Aí a gente coloca um plastiquinho em cima desse guardanapo. Vem com um paninho macio para fazer apertar bem e colar bem o guardanapo, geralmente de dentro para fora do guardanapo aqui, ó, para ele ficar bem esticadinho. Ó. Como ficou algumas beiradas com o guardanapo que ficou sobrando nas laterais da caixa, nós vemos com uma lixinha de unha e a gente passa, ó, suavemente e vai tirando todas essas rebarbinhas que ficaram do lado de fora. Espero que vocês tenham gostado das dicas de artesanato. O assunto agora está fora da caixa e eu entrego para vocês. Muito obrigado pela dica, Célia. Espero que você também tenha gostado dessa dica inédita de artesanato do programa Fora da Caixa. O programa inédito será exibido na próxima quinta-feira aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mas no YouTube você já tem uma playlist de todos os programas desta primeira temporada. E agora a gente dá sequência aqui no nosso programa. Agora é a hora do quadro Audiência na Prática. Vamos acompanhar como as audiências públicas que ocorreram aqui na Câmara viraram leis e agora trazem efeitos para a população. Vereadores de Taubaté, representantes da Prefeitura, Ministério Público e profissionais dos setores de engenharia e arquitetura participaram de uma audiência pública que debateu o projeto de lei 110 de 2021, que trata da regularização e legalização de edificações irregulares e clandestinas do município. A reunião foi realizada na manhã do dia 19 por iniciativa do vereador Douglas Carboni, que presidiu os trabalhos. O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Alexandre Ferri, explicou que o projeto trata de uma continuação de processos de regularização fundiária realizados no passado
e que é preciso estabelecer uma legislação específica para essa segunda fase. A proposta determina que os projetos de regularização e legalização ficarão sujeitos ao pagamento de multa de 5 unidades fiscais no município, que corresponde a R$ 1.045, e também de contrapartida financeira variável, correspondente à porcentagem de UFMT por metro quadrado de área a ser regularizada. Os recursos serão direcionados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O secretário de Planejamento, Lúcio Araújo, ressaltou a importância da vistoria responsável, que passará a permitir a análise e classificação da edificação por profissional contratado. A intenção é tornar o processo mais ágil na secretaria e valorizar o profissional de engenharia e arquitetura. Já o promotor João Marcos Cervantes afirmou que a criação de normas por meio de decreto, como vinha sendo feito no município, não é mecanismo mais adequado para dar segurança e legalidade necessárias para esse tipo de providência. Participaram da audiência os vereadores Adriano Coletor Tigrão, Alberto Barreto, Moisés Luciano Pirulito, Paulo Miranda, Rodson Lima Bob, Serginho e Vivi da Rádio. O vídeo completo está disponível no site da TV Câmara Taubaté e no canal youtube.com/TVC Taubaté. Você acompanha então esse VT que mostrou mais sobre essa audiência sobre construções irregulares. A audiência pública é um instrumento de participação popular onde são expostos e debatidos temas que podem gerar impacto na sociedade. É um momento onde os munícipes podem se manifestar sobre o assunto em questão e elaborar propostas que vão embasar a criação de uma lei. Neste VT que você acabou de acompanhar, a gente viu a audiência pública que foi realizada em 19 de agosto de 2021, que tratou do problema das construções irregulares no município. E após essa audiência pública, que embasou a discussão, os termos da Lei Complementar número 468 de 2021, esta lei foi publicada em 29 de setembro do mesmo ano. Então, agora vamos acompanhar a matéria que fala melhor sobre esta lei. Roda VT. De lei complementar que regulariza e legaliza edificações irregulares e clandestinas de Taubaté, aquelas que não estão de acordo com o plano diretor, Código de Obras e mais legislações urbanísticas. A regularização e a legalização dessas edificações serão aceitas desde que exista processo para regularização fundiária de caráter social ou específico. Os loteamentos deverão constar em levantamento do Departamento de Habitação com base em critérios como ser classificado como núcleo urbano informal consolidado há mais de 5 anos, estar localizado na macrozona de expansão urbana, ser provido de infraestrutura básica e estar em áreas dotadas de equipamentos públicos. A proposta determina que esses projetos ficarão sujeitos ao pagamento de multa de 5 unidades fiscais do município, que corresponde a R$ 1.045, e também de contrapartida financeira variável, correspondente à porcentagem de UFMT por metro quadrado da área a ser regularizada. Os recursos serão direcionados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Habitações de interesse social de famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos e que se enquadrem em critérios definidos do texto terão isenção dessas taxas e multas. O projeto foi aprovado em 2 votações na mesma tarde e segue para a sanção do Executivo. Você está acompanhando o quadro Audiência na Prática. Você percebeu que uma audiência resultou num projeto de lei que foi colocado em prática. Originalmente, o prazo para as regularizações seria até 29 de setembro do ano passado, mas em outubro do ano passado foi editada uma lei complementar, a 508 de 2023, que prorrogou o prazo para as regularizações até 31 de dezembro deste ano, 2024. Segundo a Prefeitura, até o momento foram beneficiadas mais de 3.800 famílias, principalmente no bairro Cavarucanguera, e houve uma valorização de 60% a 70% no valor dos imóveis após a regularização. Então, se você tem alguma dúvida se essa regularização pode ser feita no seu imóvel, procure a Secretaria de Planejamento Urbano de Taubaté, que fica na Avenida Tomé Portes del Rey, 507, Vila São José, ou através do telefone 12 3635 2383. E agora você acompanha os destaques de amanhã do Boletim Câmara com a Ana Laura. Oi, Josivaldo, boa tarde, Taubaté. Eu tô de volta para falar sobre o nosso Boletim Câmara de amanhã, sexta-feira.
A partir das 9h30, você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Câmara Taubaté para ficar por dentro do Legislativo Municipal e também da nossa cidade. Tudo para você começar o dia com as principais notícias. Na editoria de saúde, nós vamos falar de que forma a tecnologia vai ser a nossa aliada contra o aumento de casos de dengue. Segunda-feira era dia do retorno dos detentos que tiveram o benefício da saída temporária. Nós falamos sobre isso aqui no Boletim Câmara. Daqueles que saíram, 137 ainda não retornaram aos presídios da nossa região. Teremos também a agenda cultural com a nossa estagiária Isabela Vieira, que vai trazer dicas para você curtir o seu final de semana. E sexta-feira é dia de resumo, né? Nós trazemos tudo o que foi destaque durante a semana para você ficar bem informado. Então eu aguardo você amanhã, a partir das 9h30, aqui na TV Câmara. Eu volto com você, Josivaldo. Obrigado, Ana, pelos destaques de amanhã. Você não pode perder o Boletim Câmara ao vivo a partir das 9h30 da manhã. E agora chegou a hora da resposta da nossa senha mágica. Durante o programa de hoje eu passei várias dicas aí para você tentar descobrir junto com a gente essa senha, né? Rádio, Dia da Mulher, Taubaté, televisão, sofá e apresentadora. A gente está falando de Hebe Camargo. Ela nasceu no dia 8 de março de 1929. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. A Hebe começou sua carreira como cantora de rádio já na década de 1940 e ficou famosa por ter passado por diversos programas na televisão aberta brasileira. E o ícone da apresentadora sempre foi o seu sofá, onde recebeu diversos convidados e que mudaram aí pautas relacionadas ao Brasil e também artistas internacionais. Fica aqui a nossa homenagem à eterna rainha da TV brasileira. E agora eu quero conversar com você, nosso telespectador, nossa telespectadora, para falar das novidades de outubro aqui na programação da TV Câmara Taubaté. A partir do dia 1º de outubro, a gente tem uma novidade. O Boa Tarde Taubaté, ele vai ser ampliado. Ou seja, você vai ter a oportunidade de acompanhar o nosso programa, este formato que você está acostumado a acompanhar, tanto nas nossas tardes, como a partir de agora as nossas noites. E essa ampliação vai ser de segunda a sexta-feira, sempre um programa inédito, diferente, com muito conteúdo, shorts, atualizações, para você se conectar com a nossa programação. Às terças-feiras, a partir de 1h20 da tarde, a gente vai repercutir tudo que acontece na semana da Câmara. Quarta-feira, ao vivo, 2 horas da tarde. Quinta-feira, ao vivo também, 2 horas da tarde. E nas segundas e sextas-feiras, também às 2 horas da tarde, só que um programa diferenciado, porque ele vai ser gravado. E tudo isso você vai poder acompanhar novamente no período noturno, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Então, para que a gente possa fazer esse ajuste e se adaptar à nova programação, o Boa Tarde Taubaté oficialmente deixa a nossa grade hoje, mas passa com o mesmo formato. A partir da próxima semana, a gente vai batizá-lo e a gente vai ter um novo espaço aqui que se chama o Mix da TV. É você conectado com a nossa programação, com informação, entretenimento, os melhores cortes da nossa programação. Então, o nosso convite está feito. Eu te espero a partir do dia 1º de outubro, terça-feira, 1h20 da tarde, na estreia do nosso novo espaço, o Mix da TV. E para a gente encerrar o nosso último Boa Tarde Taubaté, chegou a hora da nossa reflexão do dia. Um corvo estava sentado numa árvore o dia inteiro, sem fazer nada. Um pequeno coelho vê o corvo e pergunta: eu posso sentar com você e não fazer nada o dia inteiro? O corvo responde: claro, por que não? O coelho senta no chão, embaixo da árvore, e relaxa. De repente, uma raposa aparece e come o coelho. Moral da história: para ficar sentado sem fazer nada, você deve estar sentado bem no alto. E assim, a gente encerra o nosso Boa Tarde Taubaté. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra na nossa nova proposta, que é o Mix da TV. Uma ótima tarde para você, um bom final de semana e até terça-feira que vem.